Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula dos Fundamentos do Reino. Sou o pastor Arno Heinrichs, tenho o prazer de acompanhar você nesse processo e espero que você esteja sendo edificado, caminhado e praticado. Você sabe que a grande diferença é ter a experiência do novo nascimento, ter a experiência de ser batizado no Espírito Santo, ter a experiência de ser guiado pelo Espírito Santo, ter a experiência da parte de Deus de como a fé funciona, né? Nós estamos aqui para compartilhar com você uma bela de uma teoria, de um ensino, uma doutrina, e não irmos para a prática. Então, espero que você tenha praticado, sempre no final das aulas, a ouvir a Deus, tenha conversado com outros, tenha meditado e tenha sido edificado. Muito bem. Nós estivemos aqui falando aí com o nosso versículo-chave: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Você e eu, nós podemos experimentar o reino dos céus e essa experiência sobrenatural que Deus tem separado para você e para mim. Aí estão os nossos temas que estamos tratando, né? São 14 no todo. Espero que você seja perseverante em todo o processo, porque há muita riqueza em todos esses fundamentos, estão os mistérios de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse mistério aqui, que é encher-se ou enchendo-se do Espírito Santo. É um tema que abençoa muito a minha vida e a todos aqueles que praticam essas verdades que nós vamos compartilhar com vocês. Espero que abençoem a sua vida. Eu vejo muitas vezes em muitas músicas, né? Nós cantando Espíritos e orando, enche-me Espírito Santo, enche-me. E a Bíblia diz o contrário, ela diz: tome você uma atitude e se encha do Espírito Santo. E a pergunta que eu te coloco: quais as atitudes que precisamos tomar para sermos cheios do Espírito Santo? Espero que você seja surpreendido com essas atitudes. Muito bem, o nosso versículo-chave é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui está o mando, né? A ordem, o comando de Deus: enchei-vos do Espírito Santo. Interessante que ele diz ali assim: não vos embriagueis, como que fazendo um comparativo, né? Nós aprendemos na nossa alma pelas comparações, e quando uma pessoa ela está vencida pelo álcool, como que ela perde o controle de si mesma, né? E seus pensamentos, a sua fala. E algo interessante acontece com o Espírito Santo. Porém, há umas características específicas que são distintas da embriaguez que o álcool traz consigo. O ser embriagado com o Espírito Santo é muito precioso, muito prazeroso, muito renovador e muito cheio de vida, e espero que você até o final dessa aula comece a praticar essas dinâmicas. Muito bem, vamos aprender o passo a passo para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. São 4 passos. Vamos entender porque isso é importante em nossa caminhada. Então, são os dois propósitos para a nossa aula. Muito bem, vamos dar uma olhada no texto bíblico, né, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Antes disso, vamos revisar, né? Nascemos, né, do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é a pessoa mais importante sobre a face da terra. Aí nós precisamos ter a experiência de sermos batizados na pessoa dele, aprendemos a caminhar com ele, né, como um amigo, caminhar ao lado dele e aprender o jeito dele. E vamos ver que a fé é muito importante nesse processo. E agora, como encher-se do Espírito Santo. Muito bem, o nosso texto-chave aqui é Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21, se você quiser abrir na sua Bíblia, mas eu vou passar aqui com você esse texto que diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos,
Depois ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Depois ele diz, enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, enchendo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quarto ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui você tem, então, as 4 atitudes, 4 posturas. Primeiro, falando entre vós com salmos. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças por Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quarto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. São 4 ações muito simples que você e eu podemos tomar. Eu quero te incentivar a partir de hoje, você memorizá-las e praticá-las todas as vezes que você percebe que você deu uma esvaziada. Parece que nós, quando enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos adversidades, palavras contrárias, como somos confrontados, né, pela religiosidade, parece que o nosso nível de enchimento do Espírito Santo parece que diminui. Eu às vezes comparo assim como uma caldeira, né? Ela vai perdendo, ela vai tendo pressão, mas ela vai perdendo essa pressão à medida que a pressão é usada. Ou se você já viu o ar comprimido, né? Você usa o ar comprimido, daqui a pouco a bomba ela começa a trabalhar e a encher de novo o tanque. E parece que nós precisamos, assim como no ar comprimido ou numa caldeira, permitir que a gente seja cheio novamente com o Espírito Santo. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas em particular. Primeiro, falando entre vós com salmos. O falar aqui entre vós, até é interessante a tradução, ela nos atrapalha um pouquinho como está traduzido. Ela significa literalmente falar consigo mesmo. Falar consigo mesmo. E talvez você já tenha percebido que você tem um diálogo interior, né? Você fala consigo mesmo. E você tem algumas coisas que você às vezes fala consigo mesmo e fala coisas que não deveria de falar consigo mesmo. E aqui o texto ele diz, fale consigo mesmo em salmos, né? Veja como Davi fazia, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Esse nosso diálogo interior, ele precisa acontecer com um falar correto, de acordo com o que Deus é para nós. Às vezes, se estamos com medo, e vem aquelas vozes de medo dentro de nós, e a gente fica repetindo aquelas vozes, melhor é dizer, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é comigo. A palavra dele é fiel e verdadeira. Quando eu começo a querer falar palavras de dúvida, eu vou firmando meu coração no falar de Deus. E quero lhe incentivar hoje a prestar atenção nesse seu diálogo interior, nas coisas que você fala consigo mesmo, e a mudar o tom, e a mudar o conteúdo da sua fala, né? Fale consigo mesmo em salmos, em coisas que Deus fez com a sua vida, como Deus fez. Conte as histórias para você mesmo do agir de Deus e experimente, né, esse agir sobrenatural de Deus. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A música é um instrumento para sermos cheios do Espírito Santo. A música é muito mais espiritual do que nós às vezes pensamos. Achamos que podemos ouvir qualquer música e as músicas não é por aí, né? Eu preciso prestar atenção porque as músicas tocam direto o meu coração, tocam diretamente mais o meu íntimo, o meu espírito. E conforme as músicas que eu cantarolo, que eu canto para mim mesmo, essas músicas vão me enchendo, ou do Espírito Santo, ou dos espíritos que estão detrás dessas músicas. Por exemplo, às vezes uma música sertaneja que traz aquela indução ao erotismo,
o teu coração de repente fica com pensamentos eróticos, né? E quando você canta cânticos de louvor a Deus, cânticos de fidelidade, né, como diz aqui, cânticos espirituais, você começa a ter outros tipos de pensamentos e sentimentos. O cantarolar no coração, ele abre espaço, né, para um novo viver e um agir no Espírito Santo. Hoje, nosso costume é mais apertar o play, né, e ficar ouvindo a música. Também tem o seu significado. Mas mais forte é quando você começa a cantarolar as músicas, né? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Enquanto você está fazendo a sua tarefa, enquanto você enfrenta algumas dificuldades, cantarole as músicas que são importantes. Você vai perceber também, isso é muito interessante, que em determinados momentos o Espírito Santo vai lhe lembrar de certas músicas para que você seja cheio dele. Então, preste atenção nessa dinâmica de ouvir as músicas que o Espírito Santo dá e cante essas músicas. Mesmo que você não saiba, não sei cantar, cante elas, né, no chuveiro, cante elas no seu dia a dia, se posicione no cantarolar, porque isso lhe faz ser cheio do Espírito Santo. Amém? E uma última observação, né, cânticos espirituais são canções inspiradas pelo próprio Espírito Santo e não somente uma boa música. Então, em Coríntios, você lê lá, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. O cantar no Espírito, às vezes, é cantar espontaneamente uma música que vem à sua mente, ou você inventa uma música, ou canta, pega um texto, às vezes me vinha um texto de uma música que era não da fé cristã, e eu ficava cantando em línguas aquela música, eu colocava um outro texto nela. E aquela música daqui a pouco desaparecia, né? Como que havia um espírito por trás daquela música querendo dominar a minha mente e os meus sentimentos. Muito bem, o terceiro passo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão é o nosso reconhecimento da presença de Deus na nossa vida. Então, ela reconhece as verdades da palavra de Deus sobre nós, então ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Às vezes vem assim o sentimento, eu não sou digno, eu não mereço, eu errei, eu me sinto pior, eu fico falando isso para mim. Não faça isso. Diga, eu sou um filho amado do meu Pai. Não aceite pensamentos e nem cante pensamentos contrários à vontade de Deus. Agradeça a Deus que Ele lhe fez filho, que Ele lhe perdoou, que Ele lhe sustentou, que Ele é aquele que lhe guarda. E você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada, amém? Caminhe seguro, caminhe debaixo da vontade de Deus de uma forma firme, constante, inabalável, né? Sempre dando graças. Até o texto que você tem ali, ele diz em Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo e por tudo. Agradecemos pelas coisas ruins? Não. Mas nós agradecemos que Deus pode usar as coisas ruins, inclusive para o nosso bem. Você pega o texto, por exemplo, tudo coopera para o nosso bem. Obrigado, Senhor. Eu não sei como esse mal que aconteceu, que me sobreveio, que aconteceu na minha casa, eu não entendo. Mas eu agradeço que o Senhor vai fazer com que isso coopere para o meu bem. Veja, é uma diferença muito grande. A sua postura, a minha postura muda como que numa virada de mão. E eu começo a perceber o Espírito Santo se mover na minha vida e na minha família. Amém? E o quarto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui o sujeitar-se é aceitar o meu próximo como meu irmão em Cristo, como amado e abençoado por nosso Pai Celeste. É aceitar que Deus pode usá-lo para nos abençoar e dar direção. O sujeitar-se me faz honrar aquele que está diante de mim e valorizar a sua vida e o agir de Deus na vida dele. É isso que Deus pede da nossa parte, que nós olhemos para os nossos irmãos e Deus nos ministra. Hoje, na minha devocional pela manhã, eu estava ali ouvindo a voz de Deus, e Deus estava dizendo para mim assim,
que ele estava me inspirando, me instruindo, mas ele não ia falar tudo para mim. Ele ia falar a minha vida por intermédio dos meus irmãos. Porque ele quer que os meus irmãos também participem no planejamento, no trabalho, no cuidado da igreja. Que eles orem, pensem juntos e percebam como Deus guia eles também. Deus não quer usar só uma pessoa, ele usa uns aos outros. Eu preciso dos meus irmãos e os meus irmãos precisam de mim. E a palavra aqui é muito clara, sujeitando vocês uns aos outros, né, no temor de Cristo. Por temor a Ele, eu me sujeito aos meus irmãos. E tem o texto ali que está colocado na nossa imagem aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A quem eu considero superior, ou quem é superior a mim mesmo, o texto diz, aquele a quem você considera. Então, quando você valoriza o seu irmão e você considera ele no que ele está lhe falando, presta atenção no falar dele, o que acontece? Ele abençoa a sua vida. Se uma criança lhe fala algo e você acha aquilo, puxa, que legal, mas se diz, que bonitinha, uma criancinha, né, passa a mão na cabeça, e você não considera ela superior, que Deus pode usar a criança para abençoar a sua vida, ela nunca vai tocar a sua vida. Só quem você permite tocar a sua vida. Então, o considerar tem a ver com essa sujeitar-se, com prestar atenção no que Deus está falando por intermédio dos seus irmãos. Deus não guia ninguém à solidão. Deus nos guia a viver em família, né? E aquele que quer caminhar numa caminhada solo, Deus diz, veja lá em Provérbios, ele não está com boas intenções, não. Então Deus sempre nos leva, o Espírito Santo sempre vai nos levar à comunhão, a compartilhar com os outros o que Ele está nos dando. E então o sujeitar-se faz parte, mesmo que a princípio nós ficamos um pouquinho assim resistentes, né, nos nossos dias a sujeitar-se às pessoas. Cada um quer seguir a sua própria cabeça, os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos. E a Bíblia diz, falando consigo mesmo, cantando, entoando cânticos, dando graças, sujeitando-se. Você percebeu que os quatro estão em modo contínuo, em ato contínuo. Não é alguma coisa que eu faço e daí amanhã eu faço de novo. Eu sempre estou fazendo isso. Então, esse sempre constante no meu interior, falando da bondade de Deus na minha vida, cantarolando os cânticos que Ele me dá, dando graças por Deus, que Ele está no controle, no cuidado, que Ele está me guiando, está me instruindo, que Ele está levando a que tudo coopere para o meu bem, me sujeitando aos meus irmãos, percebendo falar deles, o que Deus está ministrando por intermédio deles, aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. Esse é o processo. É simples, mas bem desafiador, porque vai contrário à nossa cultura, é uma contracultura, sim. E como nós conversamos na aula passada, eu preciso exercer fé nisso. E quando eu exerço fé, eu começo a agir, o que acontece? Eu vou perceber que essas palavras, elas se tornam verdadeiras na minha vida, eu vou sendo cheio do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai ganhando espaço na minha vida. Ele vai tocando as áreas da minha vida, ganhando espaço nos meus pensamentos, nas minhas emoções, ganhando espaço na minha visão de vida, ganhando espaço nos meus relacionamentos. Uau, que coisa maravilhosa! Eu fico empolgado com isso e espero que você também fique. O resultado disso, né, são múltiplos. Encher-se do Espírito Santo significa, em primeira linha, ser cheio de Jesus, né, permanecer nele. Então, Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando você está conectado a Jesus, você se conecta com ele, se enchendo do Espírito Santo. Outro resultado, esse enchimento irá manifestar o fruto do Espírito Santo. Haverá mais amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Veja que maravilhoso, o fruto do Espírito, que é um fruto natural, ele vai estar aí se manifestando, quer dizer, vai frutificar por causa desse encher-se dele. Outro resultado, ele nos fará pescadores de homens, né? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. As pessoas vão ser atraídas pelo mover do Espírito Santo na nossa vida. Outra coisa, a palavra de Deus, a Bíblia, se tornará mais significativa para nós. A Bíblia diz lá em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O resultado vai ser que a palavra de Deus, ela como que vai se abrir para você e você vai perceber a revelação dela. Outro resultado, encher-se do Espírito terá como resultado mais os frutos do Espírito, né? Quer dizer, os dons do Espírito. De novo, encher-se do Espírito terá como mais um resultado os dons espirituais. E vai tirar de nós a ignorância e nós vamos conhecer as 9 manifestações do Espírito, assim como a 9 frutos do Espírito, há 9 manifestações do Espírito. Todos eles são para você. E quem lhe dá isso é essa comunhão com o Espírito Santo, esse encher do Espírito Santo que como que vai borbulhando aí na sua vida e você vai tendo experiências maravilhosas. E vamos lá, mais um resultado. É bom ou não? Encher-se do Espírito também significa levar uma vida em vitória. Apesar de dificuldades e desafios, pode ser até de derrotas ao nosso pensamento humano, né? Graças a Deus, né? Que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja que coisa espetacular. O encher-se do Espírito Santo vai fazendo com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou a gente tem a vitória, a conquista, dá certo, ou se não dá certo, o que tem? A gente aprende. E Deus vai aumentando o conhecimento de Deus na nossa vida, ou quando dá certo, ou quando não dá certo, sempre nós vencemos. Ele nos conduz em triunfo. Isso não é um discurso triunfalista, mas é uma convicção no coração que Deus sempre nos conduz em triunfo. Ele usa todas as coisas, não que tudo vai sempre dar certo, tudo beleza, não, mas em todas as coisas nós vamos perceber esse agir, esse mover, esse conhecimento de Deus, como diz aqui, né? Crescer no nosso lugar e vai fazer com que esse conhecimento, esse cheiro do conhecimento dele se multiplique. Outro impedimento vai ser tirado de nós, quer dizer, melhor dizendo, trocar aqui a fala. Quando nós não somos cheios do Espírito Santo, o que acontece? A falta de conhecimento, né? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a conhecer os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, né? Nesse processo de andar no Espírito, você pratica pela fé essas dinâmicas e você vai se enchendo do Espírito Santo, você vai perceber nessa caminhada que o nosso maior inimigo vai sendo vencido, que é a ignorância. E o povo de Deus ele é destruído quando vive nesses impedimentos. Outro impedimento que é nos tirado e que nos faz crescer, que o Espírito Santo rompe na nossa vida é a incredulidade, né? Jesus ele chegou na cidade dele lá, ele não podia fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. E quando eu não aceito o ser cheio do Espírito Santo, eu não aceito, não creio nisso, o que acontece? Se torna um impedimento na minha vida. Mas quando eu pratico isso na minha vida, o que acontece? A fé ela vai crescendo na minha vida e eu vou percebendo que essa palavra de Deus ela é verdade. É assim que funciona, eu vou tendo já minhas pequenas experiências no passo a passo. Só o fato de você começar a falar o seu diálogo interior, você mudar esse diálogo, você mudar a sua fala para gratidão, você mudar as suas músicas, e você mudar a sua atitude em relação aos seus irmãos. Uau! Coisas maravilhosas vão estar aí acontecendo e vão
abençoar a sua vida. Então, quero te incentivar a três coisas, três atitudes fortes. Foco, atenção nos 4 passos. Eu vou falar, eu vou falando, eu vou cantando, eu vou agradecendo, eu vou me sujeitando, né? E faça isso com energia. Coloque energia, força nisso. E ao colocar o seu coração nesses passos, você vai sair daquilo que é comum e experimentar o sobrenatural da parte de Deus. E tome ações. Obedecer o que a palavra de Deus diz nos orienta. Você não é convidado a viver uma vida cristã assim, na média. Viver uma vida cristã no sobrenatural, no extraordinário de Deus. Uau! E quando você é cheio do Espírito Santo, você experimenta essas coisas, você vê nas coisas do dia a dia, nas coisas pequenas, esse agir extraordinário de Deus. Amém? Vamos concluir? Podemos ser cheios do Espírito Santo de uma forma crescente. Amém? Segundo, cada um determina o quanto quer ser cheio do Espírito Santo. É minha oração que você seja transborde do Espírito. Terceiro, a sua atitude de foco, energia e ação vão determinar essa sua dinâmica na sua caminhada. Amém? Vamos lá agora para o nosso tempo de ouvir a Deus. Quero lhe dar aí 4 perguntas. Veja aí essas perguntas. Se quiser parar, ou veja no seu PDF, lá você tem também as perguntas. O que o Senhor quer me falar e do que o Senhor tem feito na minha vida, né? Dos salmos, das histórias de Deus na sua vida. Segundo, quais músicas devo acrescentar e quais eu devo tirar da minha vida? São boas perguntas, né? Próximo, como posso exercer mais gratidão na minha vida? Pergunte ao Espírito Santo e anota as ideias que ele vai dando. E quarto, como posso me sujeitar aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Peço a gentileza de você separar agora, parar um tempo, tomar aí os seus minutos, né? 2 minutos para cada pergunta. Anote algumas palavras, talvez você não tenha frases completas, né? Mas anote algumas palavras ou frases e pratique isso. Ponha energia, ponha foco nisso. E vai ser uma tremenda bênção. E vamos caminhar então para o nosso final. Peço que você dê esse tempo aí, continuamos a fundamentar os mistérios do reino de Deus na nossa vida e nossos corações. E na próxima aula vamos falar sobre como ler a Bíblia. Vamos lhe dar dicas básicas que abençoam a sua vida. Um forte abraço.